Secretaria de Comunicação Social, o ministro Paulo Pimenta fala agora, direto do Palácio Planalto, sobre questões de quebras de sigilo. Acompanhe. Estava cumprindo a decisão do TSU e colocou no site as informações relativas aos governos de 2013 a 2018. Portanto, no dia 29/12, foram disponibilizadas as informações sobre o governo Lula, Dilma e Temer. No dia 6 de janeiro, portanto, após concluído o mandato do presidente anterior, foram também disponibilizadas as informações do período 2018 a 2022, conforme determinação da Lei de Acesso à Informação, baseada no acordo do Tribunal de Contas do dia 30/11. Portanto, estas informações que estão sendo divulgadas não são aquelas classificadas com sigilo que estão sob análise da CGU, conforme determinação do decreto do presidente do dia 1º de janeiro de 2023. Portanto, estas informações que têm sido divulgadas, elas foram divulgadas por conta de duas decisões. A primeira, do Tribunal de Contas, do dia 30/11, que determinou que a forma da divulgação deve ser transparência ativa, ou seja, publicar no site. Segundo, foram divulgados porque os mandatos Lula, Dilma e Temer já estavam conclusos, e no dia 6 de janeiro, porque o mandato do Bolsonaro também já tinha terminado. Portanto, do meu ponto de vista, a minha explicação é suficiente para que as pessoas entendam que isso não tem nada a ver com o decreto que está em vigência, que no prazo de 30 dias a CGU fará uma análise de outras informações, de outros documentos que foram colocados sob sigilos e que hoje estão sendo objeto de análise pelo novo governo. Ok? Alguma dúvida? Então tá ótimo. Veja bem, a lei, o que ela diz? Lei de Acesso à Informação, artigo 24, parágrafo 2º. As informações que puderem colocar em risco a segurança do presidente e vice-presidente da República e respectivos cônjuges e filhos serão classificadas como reservadas e ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou do último mandato em caso de reeleição. A questão aqui, o que pode ensejar alguma discussão, é uma leitura subjetiva a respeito da informação, se ela coloca em risco ou não a segurança do presidente e do vice-presidente da República. Isso também será objeto de uma análise e, com certeza, a partir da análise que a CGU fará, esse critério servirá como parâmetro para outros pedidos de informação que digam respeito ao mesmo assunto. Era essa então, as informações do cartão não tem problema nenhum, que foram divulgadas hoje, sim, que o presidente Bolsonaro argumentava que não podia divulgar esses dados porque colocava a vida dele em risco. Então, isso, pela lei, caiu por terra. A Lei de Acesso à Informação diz que estas informações permanecem em sigilo durante o mandato. A partir do momento que o mandato concluiu, não existe mais nenhuma vedação legal, não existe mais nenhum risco para o presidente e seus familiares, até porque ele não é mais presidente. Então a Lei de Acesso a Informações era muito clara. O sigilo daquilo que coloca em risco a vida do presidente e seus familiares, a vigência dele é durante o mandato. Concluído o mandato, as informações podem ser acessadas via Lei de Acesso a Informações e, mais do que isso, com busca ativa, conforme acórdão do Tribunal de Contas da União. Então elas têm que ser disponibilizadas nos sites da transparência do governo. Ministro, e que tipo de informações estão sendo... Foram divulgadas no dia 29, 29/12. Agora, a lei
Porque o acórdão do Tribunal de Contas é do dia 30/11. Desde 2017, o Tribunal de Contas discutia a forma como essa divulgação deveria ser feita. O acórdão do dia 30/11 determinou que a divulgação deve ser feita e deve ser com transparência ativa, portanto, publicada nos sites de transparência do governo. Ministro, que tipo de informações de sigilo estão sendo analisadas pela CGU? Só para diferenciar dessas que estão sendo publicadas agora. Bem, na realidade, a Lei de Acesso a Informações, ela estabelece várias fases de recurso. No primeiro momento, ela é direcionada, dirigida a qualquer órgão da administração pública. Se ela for liberada, não existe mais recurso sobre ela. Ela está automaticamente, não existe recurso contra a liberação. A partir do momento que ela foi liberada, o assunto está encerrado. Há o primeiro nível de recurso, que é dentro do próprio Ministério. Mantido, né, uma decisão contrária à informação, há um terceiro nível de recurso, que é a CGU. As informações que nós estamos colocando em análise desse decreto dizem respeito a decisões de negativa de informação que foram feitas na primeira instância, na segunda instância e na CGU. O total de documentos que de alguma maneira receberam sigilo durante o governo Bolsonaro fica em torno de 65 mil pedidos de informações. Desses, cerca de 2 mil estão em fase de recurso da CGU. Portanto, o que nós estamos analisando neste momento são esses 2 mil pedidos que foram negados em primeira instância, negados em segunda instância e que chegaram até a CGU. O decreto do presidente Lula foi que, num prazo de 30 dias, essa análise seja feita pela CGU e, a partir dessa análise, que vai ver o que são dados pessoais, o que são dados protegidos pela legislação, e a partir disso serão definidos critérios, e esses critérios serão cumpridos na análise de cada um desses pedidos, que até então não tinham sido julgados. Esses 2 mil que você disse que vão ser julgados, tem algum exemplo? Durante o governo Bolsonaro, em torno de 65 mil informações que foram solicitadas pela Lei de Acesso à Informação foram consideradas sigilosas, receberam alguma restrição para divulgação. Destas 65 mil, chegaram à fase de recurso da CGU cerca de 2 mil. Portanto, o decreto do presidente Lula diz respeito a essas 2 mil, que estão em análise na CGU. E o resto? Você poderia dar exemplo? Não houve recurso. Não houve recurso. Não houve recurso. Ministro, importante. Uma análise preliminar da planilha mostra que há indícios de que as viagens internacionais não constam nesse documento. Não, Temos algum indício não conheço essa informação. Certo? A CGU está responsável. Nós não vamos, assim, esse caso sim, esse caso não. Vamos discutir critérios gerais, parâmetros gerais, e esses parâmetros serão utilizados para as decisões que deverão ser adotadas com relação a cada pedido de informação. Não. Veja bem, a decisão de fornecer ou não, uma informação, ela não entra no mérito. Seria um poder discricionário do Estado olhar e, a par da informação, decidir se ela divulgaria ou não. Quer dizer, os órgãos de controle, eles não analisam no conteúdo, mas sim se uma determinada informação genérica está protegida por alguma legislação ou não. Ministro, um caso concreto, por favor. No caso, por exemplo, do cartão de vacinação do presidente, como você está sendo
negou o acesso. O senhor está querendo dizer que a CGU, por exemplo, não vai poder dizer que o acesso a essas informações corresponde ao risco à vida do ex-presidente porque ele já é ex-presidente, não está mais no cargo. Seria isso? Nesse caso, por exemplo, da campanha de vacinação, você pode ficar mais claro para mim? Veja bem, o que eu expliquei no início relativo a cartão corporativo. O que foi dito no acordo do TCU do dia 30/11 são informações relativas a cartão corporativo, certo? Cartão corporativo. As demais questões não estão abrangidas no acordo do TCU. As demais questões envolvem os parâmetros estabelecidos e determinados pela Lei de Acesso à Informação. Tá bom, gente? Acho que foi suficiente para esclarecer. Essas 2.000 que estão em análise, só tem relação com o cartão corporativo ou ao todo? Não, gente. É tudo. Mas só para a gente entender, então, que informação, por exemplo, poderia continuar em sigilo? Só para a gente poder dar um exemplo. Isso aí é o que a CGU vai dizer. O CGU vai estabelecer para os critérios, que proteção de dados pessoais. Está relacionado também à questão da lei de sigilo de 100 anos ou não? Foi por isso que teve que fazer esse acordo? Não, gente, o acordo é do dia 30/11 relativo a cartão corporativo. Não tem nada a ver com os sigilos dos 100 anos. Ministro, eu queria perguntar para o senhor o seguinte, Tá aí, nós estávamos acompanhando a fala do ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, conversando com jornalistas sobre quebras de sigilo. E agora a gente volta para o Ministério da Cultura, onde autoridades do IPHAN apresentam relatórios sobre os danos causados aos prédios públicos com os ataques terroristas de 8 de janeiro. Veja aqui com a gente. Portanto, não vai faltar energia, não vai faltar esforço